Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio, esse falando direto aqui da terceira edição do Universo Pecuária, direto de Lavras do Sul. Estúdio um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a nos ver, né, Bruno? Mas a gente conseguiu esse espaço e aproveitamos aqui para gravar e trazer conteúdo de peso e qualidade, né? Como é o de hoje, né, Bruno? Isso aí. Aproveitamos aí a feira, o que a gente sempre fala e repete, né? Feira é isso, é em cima da hora, vai pegando a gente. Acho que é um agradecimento especial, sem dúvida, ao pessoal da TNT. Com certeza. Que nos disponibilizou o espaço aqui, né? Onde a gente está fazendo a gravação. Sebrae, Universo Pecuária, toda a turma que tá sempre junto aqui, né? Promovendo esse evento, mais um evento de pecuária, né? A gente tem rodado bastante as feiras, né? E falando muito de pecuária, e acho que sem dúvida um dos grandes ambientes, dos grandes momentos, cenários propícios para discutir a pecuária, principalmente nesse momento que a pecuária. Nós estamos gravando, né? Eu gosto sempre de situar, né? A gente está gravando em novembro. Então, tudo isso que a gente está vivendo de agricultura e pecuária. Bom, a gente vai conversar bastante sobre isso aí. Isso aí. Vamos lá. Acho que vamos apresentar nosso convidado, então, Bruno. Vamos embora. Hoje a gente está com uma das maiores autoridades, né, em pecuária. Eu acho que até antes que pecuária vou dizer que é de marketing aí, de saber, tem toda uma construção que é um case, sem dúvida, de sucesso, se não o maior, um dos maiores cases de sucesso no agro brasileiro, né, e mundial, que todo mundo conhece. Agora, vocês, obviamente, enxergando e olhando, né, a gente está com a Ana Doralina, hoje presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável por 23 anos, né, à frente 21 anos à frente da Angus, né, do programa todo de certificação, do programa da carne Angus, mais do que certificação da carne Angus. Então, uma satisfação enorme. A Ana, a gente pegou ela descendo do palco, né? Ela estava fazendo uma bela palestra aqui, sempre muito instigante, né? A gente foi lá, agarrou a Ana. Agora vai. Ana, obrigado pela disponibilidade. Mas eu que agradeço, Vinícius. Obrigado pelo convite. Foi de surpresa ali, foi tipo, não tem escapatória, daqui tu não foge, né? Mas é uma honra para mim. Eu sou consumidora do Pé no Barro, escuto, ouço, assisto. Já ouvi vários, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, o quanto que é importante a comunicação, a gente fala muito sobre isso, né? Mas são oportunidades, assim, e essa voz, né, ela é muito importante, ainda mais em momentos como esse que a gente hoje vive dentro desse ano desafiador, de pecuária, de COP, de tudo isso. Então, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, uma honra para mim, uma honra para mim. A Ana que também faz parte do Agronautas, né, Ana? Que isso. Fala muito de comunicação, então... Isso aí. Nesse mesmo intuito, né, da gente conseguir comunicar e comunicar para fora da bolha, né? E muitas vezes quando a gente olha os nossos números ali, os nossos dados, a gente fica, a gente ainda está persistindo para conseguir sair da bolha. O grande consumidor desse produto ainda são as pessoas do próprio setor, né? Técnicos, produtores, enfim. Mas a gente tem que persistir, a persistência e a resiliência aqui, mais uma vez, para a gente conseguir cumprir essa missão. E para quem não segue, não acompanha o Agronautas, né, também nos todos os canais aí, Spotify, YouTube, tem tudo, né? É um baita programa com uma turma toda, né? Gente muito capacitada e tocando. E eu digo assim, né, essa história, a gente discute muito essa história da bolha, né? De sair da bolha. E a gente, desde o primeiro momento aqui para nós, assim, a gente precisa educar muito a nossa bolha. Educar no bom sentido, de levar conteúdo e informação, porque eu, particularmente, sempre senti isso muita falta. Quando eu ia conversar com alguém de fora da bolha, às vezes me faltavam argumentos. Porque a gente aprofunda numa técnica, numa parte mais assim, e acabava que eu não conseguia transmitir aquilo para fora. E a gente sempre conversou, Arminda, a gente precisa levar muita informação para dentro da nossa bolha. Quando a nossa bolha estiver bem capacitada, com informação, entendendo, ela consegue conversar para fora de uma maneira amistosa e não bélica. Então, eu acho que a gente tem um grande processo dentro da nossa, uma grande caminhada dentro da bolha, e nós vamos chegar lá fora da bolha, não tenho dúvida. Mas eu acho que tem uma baita evolução ainda aqui dentro. É um baita trabalho ainda nosso de tijolinho dentro da casa. Eu concordo plenamente. Eu acho que internamente, para dentro do setor, existe um sentimento assim que talvez não sei se é de não pertencimento o sentimento ou é de não confiança. No sentido de não tenho capacidade de levantar e falar sobre dados, não tenho acesso a essa informação, a informação que chega a mim eu não sei se realmente ela é real, ela é verdadeira e ela condiz a minha realidade.
Acho que isso faz muito sentido porque nós somos uma pecuária de tantas realidades, né, tão distintas que muitas vezes o produtor não se identifica com aquele número e ele não tem a capacidade de levantar e falar e defender ou ter argumentos. Então eu vejo que sim, é preciso a gente internamente alinhar tudo isso, né, e trazer conceitos básicos e informações básicas que vão trazer esse pertencimento e essa capacidade de posicionamento que internamente esse movimento estruturado vai transbordar e a gente vai conseguir furar a bolha. Sem dúvida, é uma construção, uma construção. Ana, como é que começa essa história aí de produtora, médica veterinária e aí vai? Essa história é longa, né? Apesar dessa minha carinha de guriazinha, essa história é longa, na verdade, em que sentido, né? Eu sou a quinta geração da minha família a estar no mesmo lugar, produzir no mesmo lugar. Enquanto eu me sinto muito abençoada. Todas as vezes que eu volto lá para fora, que eu chamo do meu lugar no mundo, eu entro lá, a minha sensação sabe, identidade, e o quanto que aquilo tem a capacidade de me recarregar, porque eu realmente venho dali. Eu sou produtor, sou filha de produtor, neta, bisneta, nasci lá na estância, nesse mesmo lugar. Até os meus 7 anos, eu praticamente morava lá, nós morávamos lá, até minha irmã mais velha ter que ir para a cidade, e a gente acabou indo, mas ia sempre lá, né? Eu sou produtora em Santana do Livramento, num distrito chamado de São Diogo, que faz parte de uma APA do Ibirapuitã, Área de Proteção Ambiental. Hoje é a área de proteção ambiental, na época não era, antigamente não era. Faz 20 anos que virou APA. Dentro dessa jornada, o meu pai é zootecnista. É zootecnista da primeira turma de zootecnia. Tenho muito orgulho, querido. E meu pai sempre foi uma pessoa que sempre nos levou, apesar de ter quatro filhas mulheres e um homem, ele sempre nos levava para dentro da mangueira, sempre fazia a gente sair para o campo e ajudar e entender, e, sabe, conhecer. E para mim sempre fez muito sentido essa vida. A gente levava animais para as exposições, geralmente ovinos. Meu pai é muito ovelheiro, sempre fui da ovelha. Então a gente ia para esteio, a gente levava para Bagé, a gente ia para Livramento, estava com os animais na pista, sabe aquela coisa? Preparava bicho, abria lã, toda aquela novela, tudo aquilo ali eu aprendi de criança. Então sempre fez sentido para mim esse mundo, né? Em esteio, me lembro muitas vezes como criança, aqui que eu quero ficar, isso aqui que eu quero fazer. Nem tinha outro mundo, era Não esse. tinha, era esse mundo que me trazia felicidade. Só que aí, por obra do destino, eu fui fazer faculdade de veterinária. E quando eu terminei a minha faculdade, estava terminando a minha faculdade, a minha família já passava por um momento de desestruturação, provavelmente. E a fazenda já estava sendo, parte dela, a estância já tinha sido vendida, grande parte da estância já tinha sido vendida, e a parte do meu pai, ele arrendou. Então eu me formei e eu não consegui voltar. Não consegui voltar. E aí vem a questão da pessoa mesmo, né? Ou seja, de tu conseguir te reencontrar. E eu tive que fazer meu caminho. Achar o teu espaço. Isso aí. Aí eu fui fazer meu caminho. Então, eu sempre fui muito questionadora, muito, assim, né, curiosa. Então, eu fui bolsista da Embrapa, né, na área de ovinos. Fiz faculdade em Bagé, lá na Urcamp. E sempre busquei fazer estágio em tudo que era área, justamente pensando em ter conhecimento, assim. Porque também meu pai sempre nos criou assim: conhecimento, ninguém tira. Os anéis vão, as coisas se vão, mas o que tu tem na cabeça, ninguém te tira. Isso era um mantra, assim. Então, eu sempre busquei cada vez mais ter. Acabou que eu fui morar fora, fui morar na Nova Zelândia, morei um período lá. E aí, quando eu voltei, eu já voltei para trabalhar na Angus para começar o programa Carne Angus no primeiro dia do programa Carne Angus. Olha só. E aí, eu hoje, olhando para trás, e é estranho, né? Eu acho que talvez porque eu estou chegando perto dos meus 50 anos, nesse momento de transição que eu fiz esse desligamento da Angus. Eu olho para trás e digo, meu Deus, é propósito, né? Eu tenho uma religião muito forte dentro de mim e eu acredito muito que Deus me levou, não foi à toa que isso tudo aconteceu. Me levou para me sair, para me construir conhecimento. Eu transito como produtora, tenho conhecimento como produtora. Eu trabalhei muito tempo dentro da indústria frigorífica e hoje presto consultoria da indústria também. Então, conhecimento da indústria, poucas pessoas têm, de tu ir para dentro de abate, de tu ir para dentro de desossa e tu entender onde é que estão os gargalos da história. E do outro lado, que é essa questão da representatividade, né? Ou seja, a Angus me deu a oportunidade de eu sair, falar sobre carne de qualidade, falar sobre a pecuária brasileira, falar sobre o produto diferenciado que o Brasil tem para o mercado e uma visão de mercado, né? Uma visão de oportunidades. Então, eu acho que eu consigo puxar um pouquinho de cada coisa, somar um pouquinho dessas experiências. Acabou, foi uma carreira que é ainda construída, sendo construída, né? Uma evolução, mas não planejada. As coisas foram acontecendo. Ela foi acontecendo. Por isso veio a questão do propósito, que eu acredito muito. E eu acho que também tudo no seu tempo, né?
Mas Sim. a minha contribuição foi feita dentro da associação de uma forma muito positiva. Quando eu decidi sair, eu tive que construir essa minha saída, porque não foi fácil para mim, pela ligação de 21 anos, né? Uma ligação até maternal, eu diria. Eu tive que cortar esse cordão, entender quem eu era, virar para o lado e dizer, não, eu quero fazer outras coisas. Perde um sobrenome, né? Eu era Ana Dantes. Ana Dantes. E como é que veio essa... Você falou assim, não, cheguei no teto, já fiz a minha parte e agora vou para outro desafio. Ou surgiu primeiro o convite da mesa e você construiu a saída? Como é que... Na verdade, eu assumi a presidência da mesa estando ainda dentro da Angus. Eu entrei dentro da mesa ali, fazendo a representatividade da associação. A associação também é sócia da mesa, né? É sócia da mesa. Então, eu entrei como representante da associação ali dentro. E assumi o ano passado que eu ainda estava, mas eu já estava nesse processo de desligamento. Muito veio por uma inquietude. Aquela história, a pessoa que, né, olhando para os lados, olhando, o que mais que eu vou fazer aqui, o que mais que eu posso oferecer, o que mais que eu tenho para entregar. E eu fui assumindo ali propriamente dentro da associação alguns papéis que não eram meus, assim, entendeu? No entendimento de contribuir, de fazer, eu estava ali, fazia, e representando muito a entidade em várias questões. Mas aí eu comecei a olhar e digo, e eu, né? Que mais que eu profissionalmente posso fazer? Eu posso fazer muito mais. Sim. Eu tenho muito mais para colaborar, né? Então me senti com... Aí veio aquela sensação de dever cumprido. Eu cumpri o meu papel, 21 anos aqui dentro. Fiz essa identidade, entreguei o máximo que eu podia, tenho consciência que eu consegui fazer um bom trabalho, né? Saí de uma forma muito positiva e eu sou extremamente grata à associação, aos diretores, a todos. Saí de uma forma assim, ó, fui homenageada, né? Imagina, saindo, pedi para sair ainda receber homenagem. Então é algo que eu sou muito grata por isso, sabe? Eles sempre moram no meu coração, a Angus e toda a diretoria, os diretores, os presidentes que eu tive a oportunidade de trabalhar, toda a equipe. Isso é muito bom. Como é que é, antes até da gente entrar na mesa, esse teu papel agora como presidente? Só para antes de interromper, quer dizer, te interrompendo antes de concluir. Aí acabou que o mundo fez 360 e eu voltei para aquele lugar. Que eu não voltei quando me formei. Voltou para casa. Propósito. Porque eu tinha já a pecuária fora de Livramento com meu marido, com o Raul, que é de Bagé, então a gente teve em vários lugares, em Bagé, em Dom Pedrito, em Pinheiro, e a soja sempre, a agricultura chegava na porta, batia e nos corria. Ó, nós vamos arrendar, sai, botava todo mundo em cima do caminhão, vai embora. Assim a gente ficou por muito tempo, até que chegou um determinado ponto que o meu pai pegou e me disse bem assim, quem sabe tu não volta para casa, porque daqui ninguém te tira. E aquilo fez muito sentido para mim. Então, dentro dessa construção também desse desligamento, veio 4 anos atrás eu voltar para lá e eu reconstruir aquilo lá. Porque o trabalho que eu fiz ali interno, familiarmente, em áreas, em recuperação de campo e estruturação, mostra que tinha um propósito eu voltar para lá. Então, eu fico muito feliz, muito grata. Maravilha. A vida vai dando oportunidades e caminhos, né? Eu me questiono sempre, né? A gente sempre fala da grande oportunidade, quando é que vai aparecer, né? E eu tenho uma questão, a gente vai ficando mais velho, né? E será que essa aí não é aquela grande oportunidade que está aparecendo ali? Às vezes a gente não enxerga. Né? Então aparecem coisas de será que não é essa aqui não é uma outra porta, né? Eu brinco, é aquela piada clássica, né? Do cara em cima da árvore, aí vem o barco, vem o helicóptero, não, vou esperar. Estou te dando tudo que é sinal, né? Então esses momentos. Tem que aprender a ler, né? Esses sinais. Como é que foi o trabalho desenvolvido na Angus? Hoje a Angus é um sinônimo, virou assim como a Gillette, como outras marcas aí que tu associa o produto à marca. Hoje o cara fala carne Angus é um sinônimo de carne. É verdade. É carne boa. É a marca. Como é que você desenvolveu? Como é que é esse trabalho? Onde é que é o sucesso desse trabalho? Os pilares, assim? Na verdade, assim, ó, lá atrás, quando o programa foi criado, quando eu entrei na associação lá em final de 2002, começo de 2003 ali, muito a gente se baseava no que já vinha sendo feito em outros programas pelo mundo. E a gente já tinha ali o programa argentino, tinha o mais antigo de todos, que é o americano, o CAB, o programa australiano. Então, as bases vieram dali. Ou seja, o que é o processo de certificação, como que isso funciona, baseado em quê, quais são os quesitos de qualidade internacionais usados porque são os mesmos. Tipo de cruzamento dos Estados Unidos, na Argentina, o que é aceito. Tu vai adaptar uma coisinha que outra. Por exemplo, aqui a gente tem o meio sangue com, né, Nelore, no caso. Mas isso tudo veio de um modelo que já vinha funcionando muito bem. O que foi a virada
Eu acredito, a questão da comunicação disso internamente, e isso foi uma construção que teve erros e acertos, como tudo na vida. Não tem como tu começar a fazer um trabalho desse e tu não ter percalços no meio do caminho, e vão existir e sempre vai ter, né? Então, os parceiros que iniciaram o programa lá atrás, né, o Frigorífico Mercosul, fazendo esse trabalho local que fazia, o Zafari como conceito de qualidade, na época era o parceiro principal, o único parceiro. Isso tudo fez com que a gente testasse coisas, errasse, mas acertasse, e fosse para o caminho, e fosse construindo. E o cenário como um todo sempre foi muito positivo nesse sentido, até mesmo nos anos onde a gente tinha retração da pecuária, onde a gente tinha pecuária na berlinda, vamos dizer assim, né? A pecuária nesse ano baixou boi, era crise, a questão sanitária, teve ano, me lembro, de aftosa, sabe, aquelas coisas assim, teve ano de fechamento de exportações, teve ano de várias coisas, e ali sempre o caminho da qualidade, ele prevalecia, ele tinha o seu caminho. Então, esse mercado, apesar das oscilações de cenário como o mercado da carne global, e a carne brasileira não foge a isso, ele sempre foi muito forte, porque existe lá na outra ponta, do outro lado da ponte, alguém que quer. E quando tu consegue criar reconhecimento, quando a gente consegue fazer um trabalho estruturado, forte, de reconhecimento, criar, isso tem preço, isso tem valor, não tem preço, isso tem valor. Então eu acredito que o programa Carne Angus, ele hoje colhe todas essas frutos, né, e ser exemplo e tudo isso, porque ele persistiu nos valores desde o começo. Ele sempre foi muito íntegro nessa transparência do que é para o produtor, o que é para a indústria, o que é para o consumidor, trazendo isso, e nunca foi inflexível com relação a isso. É assim e assim vai ser assim, para a gente poder garantir essa qualidade. Para ter reconhecimento, o selo da certificação hoje, ela tem um valor absurdo. Absurdo. Que transcende muitas vezes a própria entidade, se tu vai pensar, né? O selo da certificação. Porque o cliente olha lá, às vezes ele não entende, mas ele vê aquele selo e ele sabe que é bom. De maneira geral, ele não sabe nada da história. Ele vê Angus, selo Angus, Não, essa e carne é boa. uma coisa assim, absurda que a gente vê, é porque a pessoa não entende, não sabe que o Angus é uma raça. Mas ela associa, ou o trabalho que vocês fizeram as pessoas mal sabem o que é raça de gado e colocar isso na cabeça das pessoas, né? Isso em todos os lugares que a gente vai, quem entende um pouquinho de carne, né? Que Angus é o sinônimo de qualidade, sem saber exatamente o que é. Bom, eu sempre conto a história aquela que eu recebi um dia um pedido de registro, de rótulo. Quando eu abri a rotulagem que eu fui olhar, dizia peixe Angus. Quando eu olhei aqui, eu dei risada. Falei, não, isso aqui é uma piada, isso pode ser. Daí, quando eu olhei quem é que tinha mandado ali o pedido para o registro, falei, não, isso aqui não é piada. Esse cara tá me mandando um rótulo de peixe, peixes, moluscos e mariscos. Eu falei, não tô acreditando nisso aqui. Aí, naquele primeiro momento, eu fiquei indignada. Mas depois eu pensei, bom, tem como tudo na vida, os dois lados. Lado bom, lado ruim. O lado bom é que, realmente, qualidade é Angus. Angus é sinônimo de qualidade, qualidade é Angus. Ponto. Lado ruim, não estamos comunicando. Precisamos comunicar mais. Então, aí, as campanhas sempre fizeram parte internamente do programa de comunicação e de educação. Porque o pessoal diz assim, não, tranquilo, vamos fazer um programa, tem que comunicar para fora. Vamos fazer propaganda, né? A tal da propaganda, né? E, que é a comunicação, o marketing. Mas tu tem uma série de pilares, é o que tu estava falando da qualidade. Primeiro, de tu ter o produto, né? A gente está no momento que nós estamos discutindo aqui, carne de qualidade, o Rio Grande do Sul tem carne de qualidade. Não tem, lá fora já está melhor, e veio. A gente tem uma marca, a carne gaúcha é uma marca reconhecida no Brasil como um todo, como carne de qualidade também. Né? Aí ampla a carne gaúcha. E aí diz, não, a gente tem que fazer mais campanha. É campanha? Não. Aí tu diz, não, mas a gente não consegue ter constância. Na verdade, tem que trabalhar vários pilares. São em várias frentes, né? Uma coisa é a questão de reconhecimento e educação, ou seja, entender que Angus é uma raça e que selo só quem dá é a associação de certificação, só a associação é a entidade designada pelo Ministério para certificar o produto, porque no meio do caminho começou a pirataria. Então, existem muitos produtos no mercado que dizem ou mencionam a palavra Angus, e muitas vezes no velado também, o próprio Black, aquele é o velado, né? Mas enfim. E isso é proibido, tipo, se não for selo, você colocar só, porque o nome Angus é um nome ele é da raça, mas isso é público. É público, exato. Sim, mas segundo a legislação, se tu vai botar qualquer raça, para qualquer raça em cima de uma carne,
do produto daquela raça, bom, aí tu muda de conceito. Aí tu tem que ter certificação daquela entidade. Para dizer que exatamente Tu aquilo quer botar um touro, uma marca lá de uma loja, Angus, não sei o quê, tu pode botar, porque a palavra ela é de uso público. Sim. Porém, se tu vai botar em cima de um pedaço de carne, bom, aí muda. Aí tu Daí tem você que ter a porque certificação. associa a raça ao produto, Isso, então isso tem que ter uma comprovação para isso, isso, né? Pra não... isso. Aí a associação, como entidade designada pelo Ministério para qualquer, Angus, Hereford, Charolais, Devon, todas que têm o seu protocolo dentro da PGA, né, que é junto com a CNA e o Ministério, tem que ter a certificação dentro da indústria até o cliente, para dar garantia. E assim, ó, várias outras raças já tentaram seguir ou se inspiram muito, só que a gente não vê o mesmo sucesso. O que você atribui a diferença? Por que deu certo a certificação? O que foi o pulo do gato, assim, o pulo do boi? Eu acho que muito porque a gente encurtou o caminho com a experiência dos outros. Tá? Então isso nos facilitou muito a vida. A raça, eu tenho que falar, né? A raça ela é muito positiva nesse sentido. Se tu vai falar hoje dos dados e do desempenho da raça no centro-oeste e no norte mesmo do país, no cruzamento industrial, ela desempenha. Então a gente só consegue fazer isso com uma raça que vai lá e mostra que consegue fazer diferenciação e que dá resultados para dentro e para fora da porteira. Então as raças também têm que buscar isso. E a associação sempre foi uma entidade extremamente dedicada O produto tem que ter ter qualidade. números. O produto tem que ser bom. Tem que ser bom. Então tu tem que ter constância. Se tu vai botar um selo, se tu vai buscar, como para qualquer coisa, né, que tu vai tentar diferenciar, tu ter padrões de qualidade que tu garanta aquilo para o teu cliente de forma constante. E a educação vem em paralelo, comunicação. Eu chamo que a gente teve uma oportunidade dentro daquele storytelling do Cariandos, que foi o McDonald's. Eu ia perguntar exatamente O isso. McDonald's foi uma virada de chave. O McDonald's foi a virada de chave. Trouxe para o holofote, trouxe para a vitrine. Tu chegar numa loja do McDonald's, que transitam milhões de pessoas, né? Você vai pensar em grandes lojas, São Paulo, Rio, enfim. E entram na loja e enxergam a palavra Angus. Aí iam furar a bolha que nós estávamos falando. Aí tu fura a bola. E como é que foi o bastidor disso? Eles que pediram, vocês foram atrás? Teve uma articulação ali, eles tinham interesse de ter um produto diferenciado, naquela época fazia sentido eles terem um produto de alta qualidade dentro do mix deles lá de produto, e a indústria na época ali era parceira muito próxima, o Marfrig era muito próximo ali, então tudo, digamos que a conjuntura foi muito positiva, eles queriam, o Marfrig fez o meio campo, a associação entrou ali, e foi um boom, eu me lembro, eu na época era coordenadora regional, então a gente fez muita desossa, muita produção McDonald's e volume, entendeu? Volume, caixa de 1.000 quilos. Uma loucura. Eu vi uma palestra do ex-vice de marketing do McDonald's e ele fala: a gente não é o cara que mais sabe de hambúrguer ou tem o melhor hambúrguer, mas a gente é a empresa que mais entende de quem come o hambúrguer. Contar histórias. E aí, cara, a sacada do cara, é isso, a gente tá... E aí também vem no movimento, quando os artesanais começaram a crescer muito, cara, a gente precisa ter uma coisa diferenciada, e aí entra com essa diferenciação, então tem isso aí. E aí, se tu vai pensar, tipo, faz uma leitura desse mercado, né? Que eu fiquei 21 anos. O que era o mercado no começo? O Zafari. A gente lutava para botar o produto na gôndola, levou animais para o estacionamento, sabe? Para tentar contar quem era Angus. Foi um desastre naquela época, porque eu me lembro que teve a história de um terneirinho que estava lá e o gurizinho olhou pro terneirinho: esse aqui que a gente vai comer, eu não quero comer esse bebezinho. Foi horrível. Então, aquelas coisas assim, nessa construção, tá? Como que a gente conseguia posicionar isso? Aí, tu entra no meio do caminho, no meio desses 21 anos, entra a McDonald's e fala: e atira pro mundo. Atira pro mundo, né? Ali tu não segura mais a palavra. Isso tá em todo o mundo, começou no Brasil. Não, teve em outros lugares do mundo que teve hambúrguer, porque muito é a questão do Arcos Dourados naquele país, né? Ou seja, o quanto que a empresa tem as estratégias de posicionamento naquele. Tanto que durou uns anos e depois eles viram que eles não tinham público para... Isso é feira, agora entra o Rock Balboa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí tu vai olhar hoje, a gente vê um perfil muito mais de verticalização, sabe? Os projetos ali dentro da associação, nos últimos anos, muito assim, a cooperativa querendo ter a sua marca própria, rede de varejos querendo ter marca própria. Como é que é a mudança do consumo nesses anos todos? Do consumidor e essa mudança do
distribuidor? Como é que nós classificamos essa cooperativa, esse cara que está no meio aí? Na verdade, assim, ó, isso, no país, a gente, claro que tu tem uma questão mais de regionalização, né? De ter estrutura, ter ali o associativismo, as cooperativas, o cooperativismo e tudo isso, para tu conseguir fazer esses projetos de verticalização. Mas existem outros modelos, não só o próprio de cooperativa. Existe lá, eu tenho 2 boutiques, exemplo, né? Um cliente que tem 2, 3 boutiques e quer ter a sua marca própria, bom, então vamos conseguir 2, 3 produtores que vão fornecer para eles, vão abater no frigorífico, leva para lá, o cara manipula, fraciona, embala e vende nas suas boutiques. Existe o cara que é produtor e que tem indústria própria. Que quer ter... Existe, quer ter a marca Angus e tem a sua marca Angus. Existe a rede de restaurantes. Existe. E aí tu tem produtores que abastecem. Isso tudo conversando, Existe de tudo. tudo conversando com uma tendência, vamos dizer assim, de ter essa diferenciação, personalização. Mercado premium. E aí experiência gastronômica. Essa é a palavra. Seja ela na boutique, no restaurante, na parrilla, na rede de varejo. Tu vai chegar num paredão de geladeiras de carne, e daqui a pouco chega lá uma porta lotada, falando, contando essa história, com uma tela com um vídeo. E a carne fracionada, embalada, daquela maneira, posicionando o que ele quer. Hoje tu tá com uma visão muito mais ampliada, vamos dizer assim, né? Quando tu tá apresenta a mesa, tu tá vivendo a carne global, o mundo, né? E a gente tem falado muito dessa história de o Brasil vende commodity, a nossa carne não tem qualidade, vai para a China, compra qualquer coisa. E tu mostra, né, nas tuas palestras, não é bem assim, né? Porque para mim, né? É carne commodity, tá? É um pedação de carne que tá ali, que então todo mundo tá comendo aquilo, não sabe o que é, da onde, né? O que tá. E não é isso. Né? Não é isso. Não é isso e não é só isso. Existe esse mercado do commodity, vamos dizer assim, existe até o mercado que tu manda esse produto para matéria-prima para hambúrguer, né? Os Estados Unidos era tão importante para nós e tá ali os dados ainda esse ano como segundo colocado de destino de exportação. A maior parte do produto que a gente mandava matéria-prima para fazer hambúrguer, pelo perfil de consumo deles e porque eles demandavam, não conseguiu abastecer o próprio mercado. Mas nesses outros mercados que a gente abriu e que a gente vem trabalhando hoje, a gente tem oportunidades de posicionar. A China é um. Tá? Existe o grande mercado China, dos pedacinhos lá, né, na água quente. Do boi sem acabamento, isso, né, existe. até 36 meses. Os critérios do boi China. Exatamente. 30 meses, gordura 2, vai. Desossou e vai embora. Existe as redes de varejo, que são enormes, né? China. Sim. Onde tu chega é aquele paredão ali, ó. Tudo em pequenos pedacinhos desse tamanho de carne, com identidade, com informações, como existe o Oriente Médio, como existe muitas, Europa, né, que busca as informações com relação à produção, à origem, tá aí esse movimento das indicações geográficas, ou, né, posicionamento da questão de produção, de sustentabilidade, o próprio protocolo e o DIAR nos desafia muito nesse sentido, né, da gente rastreabilidade, né, isso é para quê? Para garantias e para informações, né, então esses mercados hoje, assim, ó, existem todos eles, estão todos eles aqui na mesa, né, o dinheiro está na mesa, vamos dizer assim, a gente tem que saber aonde que a gente consegue aproveitar a oportunidade e que nós temos capacidade de entrar. Porque também botar o bloco ali, entrar ali. Depois, é a mesma coisa que a gente estava falando agora, né? E depois não ter constância, não conseguir entregar. Aí morreu, aí é tiro no pé. Aí tu abre para concorrência e tem muita gente querendo concorrer, né, nesse mercado. Porque esse mercado da carne premium especificamente são os grandes, né? Será que o nosso mercado, nosso mercado é esse? Ou é um mercado mais, olhando o Brasil, não estou olhando o Rio Grande do Sul aqui, né? Olhando o Brasil como um todo, hoje o nosso mercado é o varejão, aí, é o bastantão, vamos dizer assim, barata, a história da carne barata, commodity, ou a gente tem, não é uma coisa só, tem espaços para tudo. Eu diria que o grande mercado da carne brasileira é o mercado do volume, esse é o grande, mas nós viemos evoluindo muito, mas não é pouco não. É muito com relação à qualidade do nosso produto. E aí vem todos esses projetos, essas demandas, né, que vão direcionando os projetos para esse produto da qualidade, e a gente vem melhorando apresentação, constância, marmoreio. A gente fala em marmoreio hoje em Nelore. Sim, que há poucos anos atrás a gente pouco... Inimaginável. Era o grande, na verdade, a grande... Não, mas o Angus tem marmoreio e o Nelore não. E hoje é impressionante a evolução, né? Então, tem para todo mundo, digamos assim, a gente vem subindo a régua no que seria o padrão, aí um standard, nós vemos levantando a régua do commodity no mundo, digamos assim. Exatamente. Porque consegue
dar volume, Escala. barato, escala, e ainda tá subindo a régua, e aí já dá para se aventurar em outras coisas mais... Se aventurar não é a melhor palavra, mas... Antigamente, lá, vou falar 15 anos atrás, eram alguns projetos de carne de qualidade que a gente pegava de exemplo para usar, para ter ali de pequena escala, pequenininhos ali, abastece localmente hoje. Hoje, a gente tem vários projetos a nível nacional, o próprio Carne Angus é um deles, né, óbvio, que é a nível nacional, e que trazem a carne de qualidade com constância, com padronização, com constância, e hoje indo até para fora do país. Então, a gente trazia carne de fora de alta qualidade para consumir aqui, né? A nossa carne de alta qualidade hoje, ela é de igual ou melhor do que a carne que a gente trazia de fora. Leia-se Argentina e Uruguai. A gente não perde em nada para a carne deles. A nossa carne de qualidade. Porém, o grande volume, ainda assim, sem dúvida, é o commodity. Na mesa, qual é o trabalho da mesa brasileira? A Mesa Brasileira, ela é uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, e ela tem uma peculiaridade que a torna muito especial, que ela é multissetorial. Nós somos 7 categorias dentro da mesa. A primeira categoria é a que eu faço parte, produtores rurais, até a última categoria, varejos e restaurantes, passando por insumo, instituições financeiras, indústria, terceiro setor, todo mundo na volta da mesa, sentado discutindo pecuária, discutindo mesmo. As discussões não são poucas, são intensas, mas a gente não pode levantar dali sem chegar num denominador, numa construção, num caminho. Para quê? Para que a gente possa falar sobre a pecuária, ter números da pecuária, levantar a voz quando a gente for falar, porque a gente tem que ser esse protagonista quando for falar em sustentabilidade, né? E traçar ali o caminho onde a gente quer chegar, o que a gente já faz hoje, trazer toda essa conscientização, que foi que a gente falou, né, de internamente primeiro, trazer essa conscientização e fomentar a pecuária sustentável em todos os biomas. Esse é o conceito da mesa, fomentar a pecuária sustentável em todos os biomas. E isso é um grande desafio, né? Porque a pecuária brasileira, a leitura dela é boi branco, Amazônia. Sim. E é muita pecuária num país só, né? Completamente muita diferente. Eu pecuária. lembro uma vez que eu participei de uma pesquisa com o pessoal da USP, que estavam tentando descrever um pouco disso, uma reunião que até, enfim. E aí eu lembro que tinham várias pessoas, e nós aqui do Sul, né? E tinha o pessoal do Pará. E aí eu me lembro que uma das discussões que foi puxada é em relação à mão de obra escrava, por exemplo. Desmatamento e mão de obra escrava. Ah, porque a pecuária, tipo, o pessoal da sociologia, enfim. Ah, porque tem a pecuária aqui, entra nas áreas desmatadas, coloca a pecuária, e aí as crianças estão lá trabalhando. Tipo, é um contexto, lógico, isso é bem pontual, específico, que não pode dizer que não exista, mas totalmente. E aí a pessoa tratava isso como se fosse a pecuária do Brasil inteiro, assim. Eu falei, não, isso aí é completamente, né, outra. Só que são várias, assim como as pessoas pensam esses casos, né? É muito diversificado, né? Esses dias a gente teve um treinamento com um confinamento, 30 mil cabeças, um nível de tecnologia de gestão, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem o boi sanfona, que passa fome. Isso aí. Então, como Tu tendo colocar um tudo isso aí extremo ao dentro dessa. outro, dentro desse caldeirão que é a pecuária brasileira. Você consegue entender ou chegar em algumas coisas o porquê a pecuária é o bode expiatório? Sim, né? A gente consegue entender pela importância do setor e pela competição do setor com outros setores, né? O agronegócio e a pecuária dentro do agro, a fragilidade dela dentro do próprio setor, e o setor agro em comparação a outros setores, né? Os interesses que tudo isso movimenta também, a leitura que se faz do país nos últimos anos, o crescimento, a explosão que se teve desse país em crescimento de produção e de produtividade, e o quanto que isso tem um impacto lá fora, no mercado que nós estamos. Né? Nós passamos de importador para o maior exportador. Isso incomoda, e não incomoda a gente pequena, incomoda a gente grande, incomoda muita gente, né? A gente tem a sustentabilidade na nossa essência, isso faz parte da gente. E o quanto que isso, para quem não tem, talvez, ou quem não entenda o que é trabalhar com isso, né? Eles fazem uma leitura contrária, né? Eles fazem uma leitura de negativismo, de exploração, de aproveitamento, e não é aí, não é? Só que quem tem que falar isso somos nós. A gente não tem que ficar quieto, a gente tem que levantar e ter a palavra e falar com tranquilidade, né? Não é entrar na briga. Bom, se tem que entrar na briga, ok. Mas podendo não entrar melhor, vamos fazer a construção disso, ok. Vamos posicionar quem somos, vamos contar essa história. É isso que a gente tem que falar, né? Com segurança, porque a gente tem números. A gente sabe o que nós somos, a gente sabe.
Entendeu? Então, e esse aproveitamento do viés negativo, ele não é simplesmente para denegrir a imagem ali, porque o Brasil... Não, ele tem outros, né, objetivos por trás disso. De barrar, de ser menos competitivo, Econômico. Uma econômico, forma... né? Então, Uhum. político. Também tem tudo, tem esse pacote aí. Então, eu acredito que a força do setor é muito maior que isso. A questão é nós alinharmos o nosso discurso, nós termos números, a pesquisa ela é essencial dentro dessa construção. A gente tem que ter dados, a gente tem que conscientizar as pessoas. O que hoje também é algo que eu vejo como dor, e eu falo muito isso dentro da mesa, né? É uma das minhas bandeiras. É o pequeno produtor. Essa pecuária ela é feita muito de pequeno produtor. Aqui no Rio Grande do Sul, Quando a gente sabe pega os os números. números... O Brasil não é diferente. E ele faz parte disso. Ele se sente parte disso. Ele se sente incluído. Uhum. Ele sabe que aquilo ali, aquelas políticas públicas, esses projetos, né, as tecnologias, são para ele também? Ou ele não enxerga isso? Muitas vezes ele não enxerga. Nem se vê. Sim. Ele está fora. Fora. Não faz parte. Tu acha que ele vai levantar para defender? Uhum. Não levanta. Ele não se sente nem parte. Então, Sim, alguém tem que fazer alguma coisa. entendeu? Né? É aquela coisa assim, tu vai desmoronando aquilo ali. Tum. Chega, então, chama ele para perto. Inclui esse produtor. Capacita ele. Educa ele. Faz ele ter acesso. Primeira coisa, acesso à política pública, acesso a recurso, acesso à tecnologia. Porque esse cara tem uma influência na comunidade dele, né? Claro. No entorno que ele tá. E a própria continuidade do negócio. Porque se esse produtor está marginalizado, ele sai fora do negócio. Ontem nós falávamos isso, né? A gente tem falado muito dos números do Rio Grande do Sul, né? Fazendo esses recortes. E é o clássico, né? Até 50 cabeças tem 239 mil produtores. E a gente começou a fazer o financeiro. Esse cara, ele tá vulnerável, ele não para de pé. Ele sobrevive. Ele sobrevive, ou ele não vive daquela atividade. Ele não vive daquela atividade, ou ele tá ali com uma subsistência, porque... Mas esse cara, ele influencia o meio dele. Tem muita gente. Muito. Ele faz toda uma comunidade, não tem dúvida. Eu lá pro meu lado ali, dentro da APA ali, a gente tem vários locais assim, que tu tem esse perfil de pequeno produtor mesmo. E aí eu convivo, faço questão mesmo assim, de interagir. Vocês estão... Foi criada a associação... Isso, eu até nem falei. Eu sou a presidente da associação, olha só. Aí, ó. Pouca Mais coisa. uma. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Mas e aí veio, olha só a história do Alguma propósito. coisa vai fechando, né? Olha a história do propósito. Voltei para lá, APA. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o que, não pode virar, não pode plantar, não pode... Herbicida, não pode, produto químico, nada. Nada. Melhoramento de campo nativo, na essência. O Raul quase enlouqueceu. O Raul é o que temos e vamos para frente. É isso aí, nós acostumados lá em Bagé, Dom Pedrito ali, que é outra realidade. Vão te liberar a caçada de javali pra te dar uma desestressada. E lá tem, hein? Nossa Senhora. Semana passada perdi uma cadela minha. O javali pegou. É desnecessário isso. Mas enfim, tem que ter controle. Voltei para lá e falei, mas alguém sabe o que pode e não pode? Porque um fala que não pode, outro fala que pode. Como é que isso aqui os produtores sabem? Não sabe. Comecei a fazer minhas coisas, melhoramento de campo nativo e não sei o quê. Vai um vizinho lá, levar os terneiros, olhou. Ana, não pode isso aí. Satélite vai ter pegar. Como assim você vai me pegar? Não tô fazendo nada mais, tô fazendo melhoramento de campo nativo. Não, isso aqui não pode. Não pode. As pessoas a sensação ali é de aprisionamento. As pessoas desconhecem o que pode e o que não pode muitas vezes. Criaram aquela coisa na mentalidade que não pode. Sistema rapa. Full sistema rapa. Tá? Eu voltei depois de 20 anos, quando eu voltei para lá. Ultra denso. Que eu entrei ultra denso. Que eu entrei na estrada e fui aquela, falei, meu Deus, parece que eu tô voltando no tempo, não mudou nada. Falei pro meu pai, e meu pai me disse, não vai mudar. Eu falei, não, mas, pelo amor de Deus. E aí comecei, né? Comecei a questionar, e meus vizinhos, e vamos se mexer, e isso aqui. E o pessoal do ICMBio, que é parceiro, que tem, né, ali, é uma unidade, então tem a questão da gestão do ICMBio, né, é o órgão ali designado. E vamos fazer uma associação, pelo amor de Deus. Como é que não vai ter uma associação representativa? A gente tem que entender o que é. Porque de qualquer coisa, se der tudo errado, o que nós temos na nossa mão é uma pérola. Nós somos conservadores no 100%. Não tem aquela história de 20%. Não, é tudo. Eu não posso virar terra. Não posso. Qual é o tamanho da APA? 318 mil hectares. 1.000 produtores. De 900 a 1.000 produtores. Aí tu diz, como é que não tem uma identidade? 318 mil hectares, 1.000 produtores. Livramento. 300 hectares de média, 218 hectares de Rosário, Alegrete e Paraíba. Campos de Basalto. Rio Ibirapuitã Pass.
onde libera o basalto, é um passo. Pecuária mais extensiva, por quê? Não conhecem mais tecnologia, não se permitem, desconhecem, acho que estão presos. Então veio esse movimento de se criar a associação. Criamos a associação, eu gosto de contar, na primeira reunião nós éramos 8 ali, para contar a história. Na segunda reunião, nós já passamos para 40. Quando eu cheguei na Rural, olhei e falei, 40 em Livramento? Não Na é fácil tirar o terceira, pessoal de casa. nós tínhamos mais de 50. Eu falei, isso aqui é uma dor. Com É uma certeza. dor. É uma dor e eles estão vendo um caminho. Então aí a gente começou a construir isso, criamos uma associação de produtores. Hoje nós já estamos bastante mobilizados, temos aí a possibilidade de parceria, Sebrae. Eu agora tive a oportunidade de ir pela mesa para um evento em Roma, o evento da FAO, sobre pecuária sustentável. Na sequência desse evento teve uma mesa de investidores, onde eu apresentei a APA. Então nós temos dali alguns projetos que podem vir de investimento. Então o quanto que é primeira coisa, criar uma identidade, trazer pertencimento. Essas pessoas têm que entender que são conservadores, que merecem. A gente tem coisas que é por lei que a gente deveria ser cumprido e não é. De isenção de imposto, de acesso a recurso com baixo juro, de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos, pelo amor de Deus, sabe? Então, isso tudo tem que ser. Vamos lá, vamos cobrar os nossos direitos, vamos fazer o pertencimento e vamos olhar para frente e buscar o caminho de mostrar o trabalho desses produtores que são conservadores e esse produto que sai dali, porque são vários. Tu tem a pecuária, tu tem a ovinocultura, tu tem o mel, tu tem o turismo. Se tu vai naquela mestrada lá, é cheia de placa em inglês. O turista que vai... Quem vai ir naquela estrada? Ninguém. A gente não quer ir. Eu, para andar 65 quilômetros, eu demoro 2 horas. Bota turista boa, assim, tipo, que quer passar trabalho mesmo, que gosta mesmo. Mas a Europa nos dá uma aula disso aí a todo momento, né? Todo momento consegue contar a história, diferenciar, e tu vai lá porque o queijo tal, não sei aonde, o caminho do... Cara, e tu vai. E eu acho que isso pra gente, por ser tão natural, assim, se tornar comum, eu não sei em que momento esses caras fizeram a virada lá, né? De dizer, opa, isso aqui vale. Mas a gente tende a não valorizar, né? Porque tá aqui, tá comum, isso aqui ninguém vai dar. A gente olha com os nossos olhos, né? A gente tem tu dá um isso. exemplo, né? Tu dizemos que é a carne moída de filé mignon, uma coisa assim, mas se o cara quer, isso tem Faz valor. sentido. Tem valor pra alguém, faz sentido. É que nem a carne lá, quando eu fui a Dubai, que eu cheguei, tava lá posicionada, carne Angus, australiana, marmoreio Angus, sem hormônios. Aí eu falei, olhei pro nossa carne brasileira. A gente fala que a gente não bota, é proibido por lei hormônio de crescimento. É proibido por lei no Brasil. A gente não comunica, é proibido por lei, eu já não falo. Então, Toda carne brasileira não tem hormônio, então... a gente tem isso, eu acho que isso tá no sangue mesmo do brasileiro, sabe? De não exaltar as suas, digamos assim, o seu trabalho, as suas qualidades, os diferenciais. Aquilo entra na nossa cultura e é assim, eu nasci assim, aprendi a fazer assim, sempre foi assim. Não, isso, até mesmo a própria cultura, isso tem valor. Tá aí o Uruguai. Tá aí a Argentina, a cultura tem valor. Tu tem que entender que é o produto para aquele cliente que consegue olhar ali e ver valor nesse diferencial, de ter cultura, de ter história, de ter diferenciais de qualidade. Conta essa história para ele, agrega valor e reconhecimento. Eu trabalho lá da carne, conta essa história e agrega valor. Ana, e conta um pouco da tua... Nós falamos tanto de coisa que você faz, né? Mais uma presidência da associação. Como é que é a tua rotina? Você falou que foi viajar. Conta um pouco para nós. O pessoal tem bastante curiosidade. Como é que tu consegue ainda administrar tudo isso aí com família, com fazenda? Não é fácil. Olha, a minha rotina... O bom dia disse assim, não, agora eu saí da Angus, agora eu vou parar, né? Saí para dar uma acalmada. Agora eu vou conseguir. Se ela contou em casa. Eu falei. Não, eu tô pagando, hein? Ei, tu pensa quanto que eu escuto isso aí? Ei, quando é que vai vir aquela historinha lá do agora eu vou parar mais em casa? Meu filho já me falou isso. Tu não ia ficar mais em casa, mãe? Tá, me dá mais um tempinho que isso vai chegar. É que é difícil, né? É complicado. Então, é complicado até por desconhecimento meu, no sentido que eu saí, montei a minha empresa de consultoria, hoje presto consultoria, tenho consultoria para a indústria, outras consultorias que eu faço, 10 dias de consultoria com indústrias, outros 20 dias consultorias e ir para fora, viajar, mais a mesa, né? Eu tenho toda... Tu faz consultoria pro Silva. Faço consultoria pro Silva, exatamente. E aí tu acompanha... Sou executiva de negócios do Silva, exatamente focada no produto de qualidade.
Tá? E o Silva vem investindo muito nisso. A própria parceria agora com a Propampa vem nesse sentido. Já tem as certificações da Angus, da Erifor, né? Eles têm a certificação, é um produto majoritário ali dentro do abate deles. E mais essa demanda agora, porque ele vem buscando trazer esse produto diferenciado para cá, para o mercado interno e para o mercado externo, que vem se abrindo bastante também. Então, são oportunidades dentro dessa construção de portfólio de produto. E aí eu fui para trazer para o portfólio os diferenciais, a comunicação, né, a aproximação com o cliente, já que eu tenho essa experiência lá da ponta de ir visitar cliente, entender, voltar para trás, organizar. Então, está dentro dessa consultoria do Silvio, que é muito boa. Eu aprendo muito. Essa ida de varejo, nossa senhora, que eu aprendo uma coisa absurda. É uma troca muito boa. Aí tu consegue enxergar os Gargalos. os gargalos, os gaps ainda que tem muito grandes do que Tá a gente tá aí a imaginando. moída do filé mignon. Que eu falei, não tô conseguindo entender onde é que essa gente chega comendo tanto filé mignon. Não conhece outra coisa na vida, não pode ser. A gente não tá trazendo para eles, né? Então a gente tem que puxar essa responsabilidade e fazer aí a interlocução, a ponte. Mas voltando para minha rotina, então eu tenho esses meus 10 dias, e meus outros 20 dias eu divido entre mesa, entre viagens de outras consultorias e palestra, como é o caso aqui hoje, né? E um pouco da família também, né? Porque eu tenho que voltar para casa, eles têm que me ver, saber que eu existo, pagar as contas, encontrar com o marido. Então, é uma jornada difícil. Eu agradeço muito, porque o Raul é um baita de um parceiro, e ele me ajuda muito nesse sentido. Ele é meio pai e mãe, total, meio não, bem pai e mãe, então ele assume muitas responsabilidades. Eu também assumo quando ele sai, porque ele também viaja bastante. E tem uma coisa que é uma coisa que nos une muito, é esse senso da gente fazer com que os nossos filhos entendam e vivam isso, sabe? Que eles têm que participar das coisas. Então, chegar sexta-feira, mesmo que seja às 9 da noite, 8 da noite, a caminhonete está carregada, está todo mundo dentro, vou para fora. Vou para fora. Chego à meia-noite, durmo lá fora. No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, está todo mundo acordando lá fora, para entender o que é aquilo ali. Que é uma paixão. É a nossa vida profissional, a gente vive daquilo ali também, né? Cada um dentro do seu setor, mas que pelo menos eles tenham isso plantado, essa semente. Se eles vão continuar lá ou não vão, não sei. Eu não sou daquela do tipo que tem que... Não. Cada um tem a liberdade de escolher o seu caminho. Até porque a gente só consegue ter sucesso onde a gente é feliz. Onde a gente faz aquilo com muita paixão e felicidade. Então, eles têm total liberdade de escolher o que vão fazer. Mas que eles entendam que aquilo ali, no mínimo, é um desafio da gente respeitar quem passou por lá. Né? Eu sou a 5ª geração. Todos que passaram para trás. Minha bisavó, Doralina, né, que ficou viúva nova, que tinha que ter uma identidade masculina para as pessoas respeitarem ela. Né? Meu avô, meu pai, todo mundo que passou. Então, honrar isso eu gosto de fazer com que eles tenham esse senso de pertencimento e de valorização do trabalho de todos nós. Isso é muito importante. Então, eu acho que tudo vale a pena, essa correria, essa loucura, quando a gente consegue chegar lá, atravessar o Matabu, descer na estância. E ainda mais no momento que todo mundo buscando o seu propósito, né, que virou um tanto do modismo, né, agora qual é o meu propósito, né, eu brinco sempre, impactar vidas e influenciar pessoas, né, tá? Então eu meio produtizado isso aí, porque isso aí também se tornou um produto de venda, né, e a gente que é do setor, a gente sempre tem esse a ser apaixonado, todo mundo é. A gente porque é aquilo, já se criou. Então, assim, opa, na genética. Talvez o mais difícil a gente já achou, já conseguiu desde sempre. É daquele meio. Né? Então, tu vê as pessoas fazendo grandes transições de carreira, a vida toda, os caras lá frustrados no final, pô, trabalhei minha vida toda, queria trabalhar menos. Aí, com quem tu conversa que é do meio dos caras, tá ótimo, eu adoro isso aí, pegar e... O que tu vai fazer no final de semana? Não, vou largar tudo. Não, eu vou pra mais, porque eu gosto. Então, acho que o mais difícil a gente já conseguiu. A gente já tem que dar dinheiro, tem que ser lucrativo, tem que ser um negócio viável, tem que ser todo o outro resto. Claro. Né? Não, e aí nessa construção também, claro, no momento que eu saí, montei a minha empresa de consultoria, muda a chave, né? Ou seja, agora, os 10 dias eu tenho ali, mas os outros 20 dias eu tenho que sair atrás da máquina e fazer render, né? É um negócio também. Eu tenho que vender, eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer a divulgação. A minha empresa é um negócio. Então, tem muitas oportunidades, graças a Deus, muitos projetos. Eu saí com o intuito de ficar mais em casa, mas
Nesse primeiro ano não tem, tu tem que sair. Mas fazer a isso só coisa render. mostra Nesse e no ano que vem. além, obviamente, da tua capacidade, mostra a demanda que tem sobre este assunto, né? Não, existe. Gigantesca sobre essa questão. E esse momento que a gente está atravessando hoje, né? Esse cenário, assim, agricultura, a pecuária gaúcha, reestruturação, redirecionamento, né? Buscando encontrar de novo o caminho, a identidade, fomentar todo esse trabalho. É um movimento que onde a gente anda, a gente está escutando falar. Vocês concordam comigo? A gente passou por uma Expo Inter que a gente falou muito sobre isso. A gente viu muitos eventos lá de mobilização, de falar sobre isso. Ou seja, a gente conseguiu reconhecer. A gente deixou ela de lado. Sim. E ela aguenta desaforo. A pecuária, ela aguentou mais esse? Aguentou mais esse. Então, chegamos no momento de... Não, para um pouquinho. Não dá mais. Vamos lá. Até porque o Rio Grande do Sul tem grandes desafios, como pecuária, né? É o boi mais caro, é a carcaça mais leve. Né? Se a gente não buscar encontrar o caminho para posicionar tudo isso... Rebanho reduzido. Problema de sazonalidade. Então, a gente tem que discutir, voltar para trás. É 2 passos para trás para 2 para frente, né? Então, é importante toda essa revolução. E sempre teve aptidão, né? É verdade. É daqui, é nossa, é o que nós estamos dizendo, cara. Isso é natural. E contar essa história. A gente, através da 2 passos, eu sou de Livramento, 2 passos na fronteira, tu tá ali com a história. Toda a história. Contada, falada, que é igual. É igual. Só em espanhol. Só em espanhol. Con el gaucho, embaçamos el aire, la vaca vive num campo de futebol. Bárbaro, que lindo, maravilhoso, mas a gente também tem a nossa verdade, a nossa história, e a gente tem que levantar e contar. Verdade. Tem. Não sei. Não, achei que tem muito espaço, tem tudo isso aí, né? A carne, a pecuária, acho que o movimento do churrasco ajudou muito também, né? Desse consumo, essa popularização do churrasco, virou aquele negócio, trouxe também para essa carne de qualidade, para abrir tudo, né? Eu falo que é a Fórmula 1 e faz a gente olhar para dentro, né? É a ponta lá, o que tá fazendo, os cortes agora, o dianteiro, tudo isso que a gente vem. Opa, olha para dentro de casa, eu tenho que ter isso para atender, né? Então, E o setor como competitividade mesmo, econômica, sabe? Eu acho que esse momento que a gente vive, esse cenário hoje de agricultura, a questão da valorização dos grãos, né? O problema... Quando né? tem. E a oportunidade da pecuária, né? Então, a gente vê... Ontem mesmo foi muito falado, o próprio professor Júlio falou ali, em setores, em regiões do estado onde é o chão da agricultura, os caras hoje buscando falar e discutir sobre pecuária. Exato. Entendeu? Então, o quanto... E aí abre a oportunidade, abre a porteira, gente. Porque Total. a gente que anda e viaja para tudo que é lado, eu passo em lugares que tu vê aquela pastagem, tipo assim, não tem boi em cima disso aqui. Não pode ser, não tô acreditando, sabe? Se tu desce de Cruz Alta para cá, ou né, mais para cima ali. Quando tu desce, tu diz, meu Deus do céu, não pode ser, olha o desperdício 4, 5 milhões de hectares essa fotossíntese, ali. isso aqui era para virar tudo carne. E o que a gente vê muito só que é difícil que é aprendizado na dor, né? Porque tava tudo ali, agora nós estamos vendo a importância disso, né? E todo esse movimento que a gente fala da securitização, renegociação de dívidas, isso é uma bola de neve que já vem rolando há bastante tempo. E agora chegou num ponto que não tem mais como continuar. Não e aí, tem. quando a gente olha para o lado, porque eu sempre digo assim, tá beleza, vamos renegociar as dívidas. Ok, isso é só afrouxar um pouquinho a corda, porque se vier um ano ruim ou 2 anos ruins, então se a gente não mudar esse modelo, que acho que agora o pessoal despertou mesmo, seguir fazendo a mesma coisa, por mais que renegocie, não vai resolver. Não vai resolver. Então por isso a gente tem que olhar para o lado e a pecuária tá aqui, né? Com tecnologia disponível, com tudo, o que basta é a gente... Não é o que eu digo assim, qual pecuária a gente vai colocar nesse modelo? Isso porque aí. se a gente pensar na pecuária zona tradicional, trazer para cá, a rentabilidade é baixa, não tem pouca escala, não vai resolver o problema. Agora a pecuária com tecnologia, aí sim, aí ela pode... É meio maluco porque a gente aceita correr um risco na soja, botando um monte de grana, falando metade sul aqui, né? Sul do Rio Grande do Sul, né? O pessoal nos escuta em vários lugares, mas o pessoal aceita correr um risco na soja botando grana num negócio que é arriscadíssimo, porque porque o clima não é que teve alguns fora, algumas safras fora do padrão, choveu, porque o normal é a seca para dezembro, aquela coisa toda. Então o pessoal aceita fazer isso, mas na pecuária não aceita correr esse risco. E aí a pecuária estava tão enfraquecida, né, que com 10 sacos de soja, né, um arrendamento, R$1.000, aquela coisa, quando eu faço conta,
eu não vou tentar uma produção pecuária do jeito que eu conhecia, do que sempre veio, não paga essa conta. E aí a gente fala, né? Criou um Bolsa Família, criou um Bolsa Soja. Exatamente. Tu quer trabalhar, diz, mas eu já recebo um salário do Bolsa Família, por que eu vou trabalhar para ganhar outro? Isso então, aí. assim, o cara faz uma pecuária bem feita, mas se eu arrendar, eu recebo o dobro, o triplo Muito do que cômodo. eu vou. Não. Só que aí agora o Bolsa Acabou. Soja acabou. Tomara que não acabe, tomara que não. Ninguém está torcendo contra. Maneira alguma, tomara que volte, vai Isso. fortalecer, né? Que volte a ter pujança, porque isso empurra muito, ajuda muito a pecuária, enfim. São coisas irmãs, mas mostra que assim, cara, dá para fazer, tem que As fazer. As integrações potencializam, a gente sabe, a gente tem dados sobre isso, números, né? É um baita de uma ferramenta que o Brasil tem, levanta a bandeira, né? E eu também acho que o agricultor é que vai fazer essa transformação aqui. Exatamente. Esse cara que vai botar uma pecuária. Pela visão, né? Pela visão, cultura, enfim, gestão. E aí vai apertar o gauchinho lá também para aprender a fazer mais controles, né? A gente sabe que é difícil isso hoje dentro da pecuária, né? Quem tem os seus dados, quem tem os seus números. E é o que nos enfraquece, porque quando tu não tem teus números, teus dados, ou tu não tem um mínimo de informação sobre o teu sistema, teu custo, como é que tu vai saber se tu tá no vermelho, no azul? Tu vive numa bolha ali que tu não sabe o que é aquilo, tu tá só no looping. No looping, pagando e seguindo, pagando, conta e vai pra frente. E Quando o empurra preço pra sobe, lá, tá bom. Quando o preço baixa, tá ruim. Isso, e ele segue, vai, né? Conforme o discurso de todo mundo, ele vai atrás, né? Então, tá ruim, na tá hora bom, de vender, subir o preço, vai todo mundo e... Vamos derrubar o preço. Então, é aquela coisa. Isso precisa ser... E isso vai, essa cascata vai subindo e vai estourar lá em cima quando precisa ter número para defender isso aí. uma pecuária bem feita no Brasil. E a gente sabe que a gente tem um trabalho grande pela frente, seja sobre recuperação de pastagens de áreas de pastagens degradadas, seja sobre índice, porque hoje a gente utiliza 34% do potencial produtivo do Brasil para a produção de carne. Imagina, 34%. Olha o que a gente tem para frente, gente, pelo amor de Deus. Então, se a gente realmente se dedicar mesmo, e a gente já teve várias ferramentas que foram chanceladas, vamos dizer, que são cases de sucesso, as integrações são uma. A China nos empurrou para os 30 meses e a gente respondeu. Um país inteiro respondeu, sem fazer tanta força. Então, isso é um grande potencial de crescimento real como país. Um país. O que tá tendo na COP? Vai ter? Na COP nós temos, ela é longa, né? Se tu olhar a programação ali, do 10 ao 21, é uma coisa gigante, longa. A gente tem alguns momentos que são mais específicos, assim, para tratar do assunto pecuária. Então, dia 17, por exemplo, foi designado ali como dia de pecuária, então a gente vai ter vários painéis. Agora, esse ano, a gente tem Blue Zone, Green Zone, né? Todas as zonas ali. A gente vai participar junto com a CNA, que tem aquele espaço próprio junto com a Embrapa. Então, aí é muito rico. Aí é a grande oportunidade, por isso que a gente vem falando muito. E tu vê que teve um movimento, né, a nível de entidades no país esse ano, para cada uma ter o seu posicionamento, o seu documento, suas revisões. A gente tem que ir bem calçado. É aquela velha história, tem que ir calçado. Para essas aí, tu tem que ir bem calçado. Então, levando a pecuária sustentável como caminho, ela faz parte dessa construção, seja para mitigar as transformações climáticas, né, os problemas climáticos, seja para a segurança alimentar, que o Brasil é essencial dentro da segurança alimentar mundial, fornecedor de proteína. A pecuária ela é essencial, ela está na base, ela faz parte dessa jornada, né, dessa construção da sustentabilidade para garantir isso, né, mitigar as mudanças climáticas e garantir a segurança, o abastecimento do planeta com proteína boa, de excelente qualidade, segura, né, isso é muito importante. Então a gente tem que levar os dados, os números mostrando. E o principal, não é só a Amazônia, não é um boi branco só. Não é só a Amazônia. A Amazônia faz também seu trabalho. Sim. Claro, com certeza. A gente tem que contar essa história. A CNA tem lá, dentro da zona, vai levar as missões para o pessoal ir para as fazendas, né? Para conhecer as iniciativas. A CNA vai fazer isso, vai pegar o pessoal, bota no helicóptero, no avião, leva lá, bota num carro, leva para conhecer as fazendas, para mostrar que a Amazônia não é só aquilo que sai na TV. E falar sobre os outros biomas. Os outros biomas. A gente tem que falar. Os caras olham lá, o mapa do Brasil é a Amazônia. A Amazônia inteira. É aquilo o Domingos mostrou. É aquilo ali, a visão é essa. Olha, eu cheguei lá em Roma e os caras falaram assim, mas como assim? Pampa no Brasil? Sim, Pampa no Brasil. É 2%, máximo 3%, quando muito bioma. Mas ele existe, e ele é importante, ele é relevante. Ele tem a base genética das europeias, das britânicas. Ele tem o campo nativo.
desse gaúcho que respeita, que produz, as integrações. Tá lá, a gente tem que falar, né? Então, muitas vezes a leitura é Amazônia, Boi Branco e grandes propriedades. Grandes É a propriedades. foto das colheitadeiras todas Grandes alinhadas. propriedades. A gente não se dá conta, né? Aham. Quando a gente comunica aquilo ali, Aquilo porque a ali. gente acha bonito, lindo, maravilhoso, mas a leitura de quem está do outro lado são gigantes, Uhum. né? Então, levam para um Sim, outro sim, viés, leva né? para outro, tu Não, dá pro cara, Tu que tá- acho que é o motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma, que Exato. Mas é tu tá feito, munindo com... mas o cara consegue Não, e a essa palavra intensificar. Eu morei um tempo fora, né? Morei um ano na França, e quando a gente falava de intensificar Olha a aí, ó. pecuária, todo mundo era assim, intensificar não, é daqui para baixo. Porque, lógico, eles estão, na visão deles, eles elevaram muito a produção, a produtividade, começou a ter problemas ambientais, Claro. poluição e tudo, então intensificar a pecuária para eles não, é dali para baixo, né? Tanto é que tem as questões todas na Holanda, né? Vaca de leite, enfim. E aqui no Brasil é um abismo, ao contrário. Então a gente está na base de baixo, ainda tem que falar muito e levar a produtividade para depois, né, discutir outro. Então Mas isso é o muito importante é exatamente isso. Eu acho que esses fóruns, assim, seja COP, esse evento lá da FAO, a própria FAO, né, todos esses encontros, essas coisas internacionais, eventos internacionais, importante, e a gente foi pelo Ministério da Agricultura, tá? O Ministério da Agricultura foi quem convidou a mesa para nós termos um stand no evento da FAO, junto com o Ministério, óbvio, mas com sócios da mesa, para falar e levar. Participei de painéis, Embrapa estava lá, CNA estava lá, o discurso alinhado, todo mundo falando. Porque o que a gente faz, para eles é uma coisa assim, tipo, como assim? Como é que vocês conseguem fazer mais de duas safras por ano na mesma área? Que isso? Árvore, pastagem e boi? Como assim? Sabe? Então, a é o gente tem que... básico do básico, né? É o simples. Eu me lembro lá quando eu estava Exatamente. lá para explicar que a gente tinha um inverno em junho, julho. E aí, primavera, verão era dezembro, o pessoal não conseguia Não entender, consegue. porque a cabeça, o mundo inteiro praticamente está todo no É. hemisfério norte, né? Grande parte da É. população está lá. Então, a gente fala que é o contrário aqui, coisas É. simples, básicas e Pecuária é um tropical, abismo, né? subtropical, chame como quiser, mas é produtividade no 12. Ana, para nós fechar, vamos voltar lá agora, né? Fazer de toda essa tua toda essa tua visão lá em cima, todas as oportunidades para o produtor, para Ana Doralina que está lá em Livramento nos escutando lá na APA. O que que esse cara faz? Qual é o de todo esse cenário que tu tá vendo? Qual é o que que ele faz no dia a dia? Porque ele está ali no mundo dele. O que que Olha, tá ao alcance eu dele? acho que a primeira coisa que eu vou falar é que ele tem orgulho. Que ele tem orgulho do trabalho que ele faz. Primeira coisa, pertencimento. Pertencimento é muito importante para a gente poder mobilizar e trazer todo mundo para a conversa, para a volta da mesa, né? Segundo, entenda onde você está. Conheça seus dados, sua propriedade. Monta em cima do cavalo, né? Desce, olha pasto, olha animal, olha ambiente. Tenha um senso crítico do que você está fazendo, do que a pessoa faz e do que pode melhorar. Porque todos nós podemos melhorar sempre. Busque informação, tecnologia, né? Busque falar com o seu vizinho para trocar ideias, busque ir na sua associação, no seu sindicato, seja qual for, é uma associação de produtores locais, no meu caso lá, ou o próprio sindicato, porque ali esse movimento, esse meio, ele é muito produtivo no sentido de trazer tecnologias, trazer oportunidades, né? Trazer pessoas para falar, gerar trocas, para que a gente possa movimentar e buscar a transformação dessa nossa pecuária, que ela é importante. Então, eu acredito que a questão de entender o que é, onde estou, quem sou e aonde quero chegar. Não se acomode ou não se contente, melhor, né? Não se sinta estagnado. Busque as alternativas, porque elas existem, né? Então, essa construção é muito importante. E a informação, para que a gente possa sempre ter a capacidade de falar em nome do setor. Não tenha medo de falar. Porque o que a gente faz, poucos fazem. A gente faz um belíssimo trabalho de sustentabilidade, de conservação e de produção. Temos que melhorar sempre, mas tenha orgulho do que você faz. Isso é muito importante. Eu acho que isso é essencial. É o pertencimento, né? É com isso que a gente tem que lidar. E a questão dos desafios para o futuro, né? Olhar para frente. Temos muitas oportunidades, tanto para o país quanto para o Estado. E esse movimento que a gente está vivendo hoje, ele tem que ser compartilhado. Não pode ficar só aqui em Lavras, não pode ficar só na Expo Inter, né? Não pode ficar só nas entidades. Tem que chegar lá nos 68 quilômetros da estrada do São Diogo. Tem que chegar lá. Essa pessoa tem que ouvir isso e entender e se sentir parte, se sentir estimulado a melhorar, a evoluir. É isso aí. Bárbaro. Ótimo.
Muito bom. Fechamos. Vamos lá? Não, agradecer, Obrigado, né? é. Obrigado, Ana, ter, né, na corrida aqui, parado o tempo, perto do almoço ainda aqui. Tranquilo. Sensacional, obrigado mesmo por Imagina. estar com a gente. Prazer. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela interação. A gente sempre aprende, né? Por onde a gente anda. Muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Persistam. Não é fácil, né? Mas a gente tem que persistir. É isso aí. Parabéns e muito obrigado por eu poder contar um pouco da minha história, né? Ainda mais nessa nova fase que eu tô. E contem sempre comigo onde eu estiver. E pra gente trocar uma ideia. Tô sempre à disposição. Vamos, que essa pecuária é forte. Maravilha, maravilha poder estar. Eu digo que aqui sempre o crescimento é nosso, né? A gente poder estar compartilhando, ouvindo as histórias, né? De quem conta e essa energia toda que tu tem, né? Isso para frente, assumir esse papel de protagonismo, né? Que a gente precisa muito no setor, né? As pessoas que botem a cara, que façam e não é fácil, né? Tem uma doação muito grande, né? Para poder fazer isso, e isso sempre serve, vai nos servindo de exemplo aí, como de luz, né? Tem as pessoas que vão abrindo o caminho, né? A gente vai vendo aquelas pessoas que vão sempre puxando à frente, né? E tu é uma dessas pessoas que consegue ir trilhando um caminho, abrindo o caminho para os outros, né? Que bom. Que assim seja, né? Que eu consiga, humildemente, por onde eu passar, deixar um rastro positivo, uma semente boa plantada. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua jornada, o que faz sentido na sua vida, né? Mas quando a gente compartilha as coisas com amor e com gratidão, o universo e Deus devolve. Eu acredito muito nisso. Sem dúvida. Obrigada. Ótimo. Quem quiser te achar... Quem quiser me achar, meu Instagram... 68 quilômetros de chão, Estrada São Diogo. Estrada São Diogo, Estância Bela Vista. Olha, prepara os pneus, porque a estrada tá ruim. @Ana Doralina, meu Instagram. É isso aí. Ana Doralina Consultoria. E os agronautas também, né? E os agronautas. Mandar um abraço pra todo mundo lá. E acabei de encontrar com o Caju, a Yara também tá aqui, querida, amada. Adoro aquela turma ali, animadíssima. Velos, querido, que é a nossa diversão, colega Veloso, todos ali. O professor Ricardo, a Lívia e o Leonardo também. E o Vasquinho, que tá distante. Direto dos Estados Unidos. Direto. Nosso correspondente americano. Beleza, obrigado. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @pé_no_podcast, @ArmindoBart, @BPQuadros. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barra Podcast. Valeu, até mais.